A ditadura de Lineage, a maior guerra dos MMORPGs. Eu sou um aficionado por MMORPGs, né? Eu joguei muito, não jogo hoje em dia porque eu acho que eles perderam boa parte do que fazia eles especiais, né? Mas ao mesmo tempo eu continuo estudando constantemente RPGs e buscando fazer um game design interessante para o futuro, quem sabe. Eu tenho várias coisas anotadas, inclusive um das ideias de MMORPG mais legais que eu já tive, eu mandei para uma editora japonesa. Vamos ver o que vai acontecer. Só que Lineage foi um. O povo fala muito de World of Warcraft no Ocidente, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Mas eles esquecem, porque gringos não tiveram o mesmo prazer e privilégio de nós, de terem tido, por exemplo, Ragnarok Online como o grande MMORPG de 2004, 2005 e tal. E Lineage é outro desses jogos que, principalmente na Ásia, fez muito sucesso e com motivo, tá? Lineage tem várias dinâmicas interessantes, todos os animes de MMORPG que vocês estão vendo, provavelmente eles são inspirados em Lineage, Dungeon Fighter Online, Ragnarok e deve ter alguns outros aí também. Então, bora ver aqui como é que foi essa história. Bom dia. O que você faria se você tivesse que jogar o seu jogo favorito mediante uma ditadura implantada por outros jogadores? Foi exatamente nessa situação que muitos jogadores de Lineage 2 tiveram durante cerca de 4 anos. Primeiro eu quero dizer que eu pesquisei bem a fundo sobre todo esse evento e hoje eu vou te contar essa história de um jeito que você... Eu vou pausar muito esse vídeo, tá? 4 anos. Eu vou pausar muito esse vídeo porque eu tenho coisas a acrescentar, que é o seguinte: isso é impensável hoje em dia. Como assim um jogo onde você joga numa ditadura? Que jogadores criam uma ditadura. Essa era uma parte bem interessante dos jogos de antigamente, que era a dinâmica social que o jogo permitia acontecer, graças a sistemas que poderiam sim ser abusados. Mas isso gerava um tipo de imersão nunca antes visto nos jogos, antigamente. E nem visto hoje em dia, para falar a verdade. A parte social dos jogos acabou sendo destacada do próprio jogo, indo para Discord, rede social e tal. Mas antigamente, o próprio jogo servia como MSN, como Discord, como Facebook, servia como tudo. Ele era um hub online, era o metaverso original, vamos dizer assim, né? Então, a forma que os jogadores interpretavam esse tipo de coisa não era tipo, nossa, que saco, esse jogo tá chato, não me deixa jogar. Era um pouco diferente. Claro que tinha isso e algumas pessoas saíam por causa disso. Mas se a própria empresa não removeu isso, essa situação problemática, é porque a situação não chegou ao ponto de interferir economicamente no jogo a esse ponto, né? Nessa, né, tipo, de tirar jogadores e tal. Então mostra como as pessoas interpretavam aquilo de outra forma, diferente do que é hoje em dia. Cerca de 4 anos. Primeiro eu quero dizer que eu pesquisei bem a fundo sobre todo esse evento e hoje eu vou te contar essa história de um jeito que você nunca ouviu, caso você já tenha ouvido ela antes. Vamos começar aí contextualizando sobre o que foi esse evento, né? Lembrando que foi um evento que aconteceu dentro de um MMORPG sul-coreano, então a massacrante maioria dos jogadores aqui eram da Coreia do Sul. Bom, eu vou botar a minha câmera aqui em cima e o chat também, porque tem legenda no vídeo, pra facilitar a vida da galera. Vamos começar então, isso aqui tá dividido em capítulos, então vamos aí pro capítulo 1. Beleza, gente, capítulo 1, então, visão geral. Vamos passar um resumão aqui do que aconteceu. A história em si não é em relação à ditadura, mas sim em relação à guerra que aconteceu perante essa ditadura. Esse foi o real evento. Mas aqui no Brasil você encontra esse assunto como ditadura de Lineage, enquanto em outros locais o evento é conhecido como Bart's Liberation War, ou Guerra de Libertação de Bart's. Essa guerra aconteceu no MMORPG Lineage 2, no servidor chamado Bart's, por isso que tem esse nome. Essa guerra, na verdade, é dividida em dois momentos, e normalmente o primeiro momento é o mais citado quando se trata desse título. No caso, foram duas guerras, né? Nessa guerra aí, usuários de todos os servidores do jogo se uniram para poder enfrentar uma aliança formada pelos Dragon Knights, também conhecidos como DK, que basicamente assumiram o controle do servidor Bart's através de uma ditadura. Nesse evento, o Bart's Revolutionary Army foi criado, então toda vez que eu estiver falando sobre exército revolucionário, exército de Bart's, exército anti-DK, todos esses termos se referem ao mesmo grupo. E aí, como eu tava falando então nesse evento, o exército revolucionário de Bart's foi criado para que essa guerra fosse travada. O número de usuários participantes nessa guerra foi registrado aí em cerca de 200 mil, sim, mano, 200 mil players. Essa guerra aí aconteceu ao longo de 4 anos, na vida real, no Vocês caso, né? acham Tem um tempo de jogo que seria umas 4 horas por que dia. isso aqui vai se repetir no curto prazo? Jamais. Eu acho que as empresas não têm nem a coragem de manter o negócio desse acontecendo. Eu acho que esses jogos não têm mais as dinâmicas sociais necessárias para isso continuar acontecendo. Eu acho que os próprios jogadores
não tem mais o encanto pelo tipo de jogo, porque o diferencial desses jogos, que era o multiplayer online, já foi disseminado de tudo que é gênero. Então, para esse tipo de coisa acontecer novamente, vai ser preciso um próximo passo nos MMORPGs. Tá? Seria equivalente aí a 20 anos. Se você joga ou já jogou MMORPG, você já deve ter percebido que eventos parecidos acontecem o tempo todo, mas nesse caso aqui ocorreu em uma escala rara, por isso que ele é tão conhecido. Por ser um evento raro, acabou atraindo a atenção de muitas pessoas, e ele acabou virando até um exemplo representativo aí que reflete a natureza social nos jogos online, por exemplo. Na Coreia, chegou até a ser publicado um artigo de análise sobre esse caso. Cara, dá pra falar que é algo que se compara à Revolução Francesa, né, só que de um jogo online, em uma escala obviamente bem menor. Enfim, tem aquela história toda do governo totalitário, o pessoal se revoltando, que vai ser referente à Primeira Guerra. Também tem a segunda desilusão, que foi uma questão sobre conflitos de interesses, conflitos internos, corrupção das forças que lideraram depois da Revolução, no caso, né? E aí acabaram regressando pro antigo sistema, que vai ser o caso da Segunda Guerra. Então vamos lá. Vamos pro capítulo 2 agora, o começo de tudo. Se você entrasse no servidor de Bartz do Lineage 2 em meados de 2003, você teria uma gameplay baseada numa estrutura de monopolização de castelo, onde os impostos eram coletados de forma selvagem. E as melhores áreas de caça, né, onde você consegue pegar bastante XP e bastante drop bom, estavam todas sob o governo de 3 clãs aliados que ficaram conhecidos como Aliança DK, sendo forte o suficiente para serem incontestáveis. O dia a dia nessa época aí era baseado nos jogadores pedindo desculpa e implorando aí para não serem mortos para os ditadores do servidor por terem quebrado algumas normas extremistas, por exemplo. Imagina se você ia jogar isso hoje em dia. Da primeira vez que você fosse morto no MMORPG, você desinstalava e ia fazer outra coisa da vida. Pra você ver como não só a questão das opções, mas a novidade e o impulso social que existia em volta desse tipo de jogo era completamente diferente. Caras aí, no caso os Dragon Knights, conseguiram controle do server de forma tão agressiva porque eles eram uma guilda que já vinha do primeiro jogo, Lineage de 98. E assim que o 2 ficou disponível para ser jogado, a guilda já estava prontificada para poder agir em relação ao maior server do jogo. E assim foi feito. Os 3 clãs que compunham a Aliança DK era a guilda Genesis, os Knights of Gods e a guilda principal, que eram os Dragon Knights. Lembrando aqui que a gente vai usar bastante o termo clã e guilda. É muito comum nos RPGs que a guilda tenha um número limite de jogadores. Então, um clã, ele pode ser composto por várias guildas. Então, sempre quando eu me referir a um clã aqui, a gente vai estar se referindo a uma linhagem toda, né? Agora, uma guilda em específico é um grupo em específico ali que foi criado dentro do jogo. Mas vamos lá. Depois de meses de humilhação aí, controle severo por parte da Aliança DK, foi decidido um aumento na taxa de imposto de comercialização de 10% para 15%. Cara, 10% já é uma taxa altíssima. No MMORPG... Pra você ter noção, até em jogo, imposto é motivo de revolta. É comum você escolher uma área laboral para se especializar, por exemplo, né? Além de outras áreas que você pode se especializar também. Mas um exemplo, lenhador, minerador, colhedor, enfim. Para que você consiga aí fazer o seu trabalho e vender para as pessoas que não têm o mesmo nível que você para coletar uma madeira diferente, por exemplo. Enquanto você compra de outra pessoa uma pedra que você não consegue coletar. E aí dessa forma a economia vai girando. O problema é que quanto maior a taxa de imposto da guilda dominante, mais atrasada fica a sua evolução no jogo. E no momento que foi anunciado esse aumento de imposto, foi o estopim aí para que vários jogadores se organizassem para se posicionar contra essa gestão. Nesse momento foi criada a guilda Red Revolution, ou Revolução Vermelha. Lembrando também que esses nomes são todos em coreano e eles estão sendo traduzidos para inglês e depois para português. Num certo dia aí, num lugar chamado Krumat Top Dungeon, que era um dos campos de caça controlados pela Aliança DK, os players da Aliança DK estavam lá farmando, né, na caça automática, que também era uma das coisas que estava irritando muitos dos jogadores. Caça automática era algo que estava surgindo nessa época, hoje em dia já é mais comum, mas lá pra 2003, 2004, estavam começando a surgir os primeiros bots de farm automático. E esse farm automático era também visto como um problema a ser resolvido. Que é basicamente o jogador não tá ali na frente do computador e o bonequinho dele tá fazendo as coisas sozinho. Isso é um problema que existia desde antigamente, né? O MMORPG, ele surgiu muito baseado no grind, né? Na tarefa repetitiva de matar monstros. Como que esses jogos antigos faziam isso de forma diferente de hoje em dia? Por que era divertido antigamente e tal? Fora o que a gente já comentou, existem outros elementos também, porque a gente estava discutindo sobre game design de gacha e grind ontem, né? Anteontem, não sei, eu já postei no canal secundário a análise de game design do jogo lá de Solo Leveling. Por que que não tem como... Esse tipo de coisa é negativo, né? Porque vira uma tarefa, né? É uma parada que não tem nenhum tipo de engajamento técnico, emocional, de gameplay. É só tarefas fáceis, inúteis para conseguir pequenos recursos que você tem que repetir durante muito tempo. Isso é um grind. Como que os grinds antigamente poderiam ser divertidos ou melhores do que hoje em dia? Primeiro, nunca foi legal. Já começa por aí. Tanto é que usavam bot desde sempre. Então já começa por aí. Mas, em jogos onde você tem PVP, o mundo aberto, onde qualquer um pode se atacar, uma guilda pode atacar outra guilda, o processo do grind não é totalmente relaxado. Você precisa prestar atenção
se você não vai sofrer algum tipo de ataque. Então, normalmente, esses locais eles permitem um avanço mais rápido, menos grind, mas tem um risco muito maior de você ser atacado por outra pessoa. Então, isso era uma forma do grind se tornar algo diferente, porque a qualquer momento existia a ameaça de você ser atacado por um jogador. E isso faz com que apenas a ameaça, mesmo que ela nunca se concretize, apenas a ameaça faz com que a sua interação com o jogo seja completamente diferente de um grind onde você desliga o cérebro. As notificações estão pausadas no momento, tá, gente? Porque isso aqui vai pro YouTube. Aí depois eu vou dar play e vou escutar tudo. Então, é um truque psicológico que eu não sei se foi intencional pela galera da época, porque assim, você pode ir por várias direções para chegar nesse game design. Você pode ir pela direção do, olha só que isso aqui é muito interessante porque é verossímil com o mundo de medieval fantástico. Ah, isso aqui é interessante porque balanceia recursos do jogo. Isso aqui é interessante porque gera interação de jogador. Talvez tenha sido uma mistura de tudo isso. Então, o simples fato de você ter uma ameaça que atrapalhe seu grind, aquele grind ganha um valor extra, onde você está fazendo uma operação mais perigosa. Então é muito engraçado como o nosso cérebro engana a gente. A gente está constantemente, ainda assim, matando um monte de bicho qualquer para ganhar migalha. Só que, a qualquer momento, você pode ser enrabado por 15 jogadores que vão chegar correndo igual maluco. Então você vai jogar prestando atenção. E você sente que se você der bobeira, você vai ser ferrado. Então, claro que isso não vai corrigir todo o problema, mas é uma forma interessante de você usar psicologia a seu favor. E game design também, você tem que mexer em psicologia do jogador. A partir de um programa terceiro. Mas a gente vai falar dele mais pra baixo. Então, esses jogadores da Aliança DK estavam lá nessa área fazendo essa caça automática, ou seja, provavelmente não tinha nenhum jogador cuidando No caso, o que os caras fizeram é botaram bot. Por quê? Eles controlavam a região, ninguém era maluco de atacar eles, os caras dominavam tudo, né? E aí eles simplesmente botavam no bot. Por quê? Sem a ameaça de outras pessoas aparecerem lá pra derrotar eles, o jogo ficava repetitivo e entediante. Aí o que eles faziam? Botavam bot. Porque apesar do jogo ser repetitivo e entediante, ele estava numa relação com o jogo e com as outras seções do jogo, onde esse tipo de comportamento de grindar ia ser recompensado de alguma forma, com dinheiro, item, por aí vai, né? Status, porque esses itens, esse tempo ia converter em outra coisa. Então, a partir do momento que você tirou o elemento que tornava esse grind interessante, a ameaça constante, você tirou a graça. Só que o jogador não é movido por graça ou diversão. O jogador, principalmente, é movido por interesse. Interesse e motivação. O jogador, se for permitido, ele vai otimizar a diversão para fora do jogo. O jogador, ele vai otimizar o jogo a ponto desse jogo deixar de ser divertido. E depois ele vai reclamar que o jogo é quebrado e chato. Só que foi ele que fez um min-maxing absurdo e analisou o jogo até o último pixel para fazer com que esse jogo não ofereça nenhum tipo de dificuldade para ele. Aí o jogo fica chato. Então é bem interessante ver isso em ação aqui. Os bonequinhos dele, justamente porque nessa área já não podia entrar nenhum outro jogador, era uma área controlada. E eles foram atacados sem cerimônia nenhuma, de uma forma relâmpago, por esse mesmo clã aí da Revolução Vermelha. E eles foram todos mortos. Isso foi um ataque simbólico, mas não foi muito efetivo, porque pouco tempo depois, a morte desses jogadores foi vingada pelos membros da Aliança DK mesmo, e a área foi toda retomada. Mas nesse momento aí, todos os membros da Aliança DK ficaram em alerta, e essa é a cena de abertura da Guerra da Libertação de Bartz. Virou oficial, tá? Isso faz parte do lore do jogo, hoje em dia. Não sei se é do lore, mas faz parte do lore temático do jogo. Entendeu? É uma coisa que a própria empresa reconhece como acontecimento. Inclusive, essa é uma imagem disso. É oficial. Eles usam isso como case de sucesso, vamos dizer assim. Eu não sei se faz parte do lore interno do jogo, mas e agora que o é capítulo 3, reconhecido a primeira Guerra da oficialmente. Libertação de Bartz. Vamos dizer aí que esse é o capítulo mais importante, porque é basicamente o clímax da história toda. No dia 9 de maio de 2004, o clã da Revolução Vermelha lutou contra a Aliança DK e tiveram muita sorte na batalha, porque eles eram apenas 50 membros. Tudo bem que eram membros bem upados, né? Membros de elite, mas eles tiveram bastante sorte. E eles tiveram como resultado a ocupação do castelo de Giran. Foi um castelo ocupado pela Aliança DK por muito tempo, e como símbolo, eles reduziram a taxa de imposto ali do castelo em 0%. Zeraram o imposto totalmente. E durante todo esse período de ocupação do castelo, que durou 2 semanas, a Guilda Brus
portões da fortaleza de Giransong, que seria a fortaleza ali em volta, e os usuários do servidor puderam pela primeira vez ver como que era o interior do castelo. A gente tá falando aí de um jogo que teve o beta lançado em 2003, se eu não me engano, então é provável que realmente esses usuários tenham visto o interior desse castelo pela primeira vez nesse momento. Então eles viram lá o interior do castelo de Giran, a estrutura ali da sala de trono, e ficou meio que aberto ali pra todo mundo poder usar, coisa que não era quando tava sobre o poder da Aliança DK. E aí dessa forma, essa guilda revolucionária conseguiu acender uma chama esperançosa aí em cada um dos jogadores, abaixando a taxa pra 0% e deixando o pessoal entrar ali pra ver como o castelo era legal. Mas como eu disse, durou 2 semanas, porque a Aliança DK logo tomou o castelo de volta, mas foi numa batalha que fez com que vários jogadores de clãs bem pequenos se registrassem. Mesmo perdendo o domínio do castelo, isso estimulou um sentimento público de muitos jogadores no geral que estavam insatisfeitos com a situação no servidor de Bartz. Como resultado, vários clãs que se mantinham em neutralidade até então foram eventualmente se posicionando a favor da revolução contra a Aliança DK, formando progressivamente o exército revolucionário anti-DK de Bartz. À medida que a coligação anti-DK foi crescendo, foram realizados aí diversos ataques e pequenas batalhas com o principal intuito de acabar com a ditadura da Aliança DK. Mas por mais que tenham sido bem incômodos e irrelevantes, não foi o suficiente. A coligação anti-DK ainda era muito fraca para poder vencer a aliança. E foi nesse momento que um apelo foi publicado por um dos jogadores no quadro de avisos do Lineage 2. Uma declaração histórica que foi muito marcante para esse evento. Foi feita aí pelo rei Gyeongdangi, que era um membro dos Naibokdan, que eu vou explicar já já, no dia 16 de junho de 2004. Esse aqui é o apelo, desse jeitinho que tá escrito aqui. Nesta guerra no servidor Bartz, a Aliança Bartz será derrotada se não aproveitarmos o poder dos usuários regulares. Se dezenas de personagens de nível 1 se reunirem e atacarem a Aliança DK, isso causará grandes danos não apenas físicos, mas também psicológicos. Nesta guerra, não apenas o servidor Bartz, mas todos os servidores estão prestando atenção ao resultado. Em particular, muitos usuários de servidores amaldiçoados que são oprimidos por um grande clã estão observando. Devemos dar-lhes esperança. Você tem que dar-lhes confiança. Nunca devemos permitir tal tirania em nenhum servidor novamente. Neste exato momento vou criar um personagem no servidor Bartz e entrar no Naeboda. Não consigo controlar o sangue fervendo em meu peito. E um dia, contarei com segurança às pessoas. Eu estive lá como membro do Naeboda durante a enorme guerra de libertação do servidor Bartz. Essa publicação fez bastante Graças os caras tá levando a sério, tá ligado? Eu não consigo parar o sangue fervendo em meu peito. Os caras estavam com sangue no olho, mano. sucesso. Nessa época aí era impossível migrar o seu personagem de servidor, então os usuários de outros servidores que estavam querendo ajudar nessa causa precisaram criar os personagens do zero lá no servidor de Bartz. Por conta disso, a maioria desses personagens ficaram nos níveis bem baixos, e como eles eram nível baixo, muitos eram providos apenas das roupinhas iniciais do jogo. Por isso eles decidiram se denominar como Naebokdan. É algo que na Coreia pode ser traduzido aí como roupa íntima ou roupa de verão. Depois desse apelo aí, os Naebokdan pressionaram a Aliança DK com a seguinte tática. Eles migraram em dezenas pra Dragon Dungeon, que era um dos campos de caça de alto nível que também era controlado pela Aliança, igual a massacrante maioria dos campos de caça, mas principalmente os de alto nível, interrompendo a caça dos membros da Aliança DK que estavam caçando lá. E pra que eles conseguissem fazer esse tipo de ataque, eles tinham uma tática de procurar primeiro o healer mais fraco da Aliança. E aí eles matavam. E depois eles iam começando sempre pelos healers. Dessa forma, eles conseguiram fazer diversas unidades de combate da Aliança se submeter ali. Uma dessas táticas usadas era que os Naebokdan tinham disfarçados entre eles também, com as roupas de newbie, algum guerreiro de nível altíssimo. E aí no meio da massa de Naebokdan, que era quase impossível de... Pô, isso é legal, hein? Porra, os caras estavam usando equipamento ruim, mas o cara era nível alto, cheio de atributo, várias skills e tal. Pô, isso aí é estratégia, porra, braba, hein? Cara, imagina. Isso aí é estratégia de nerd ter tudo jogando MMORPG. Bota esses caras no exército pra saber o que acontece. Distinguir quem que era newbie e quem que não era, eles acabavam sendo surpreendidos ali por algum jogador de alto nível. E por isso foi possível que esses ataques fossem bem sucedidos. Apesar desses ataques contínuos dos Naebokdan e a opinião pública totalmente desfavorável, a Aliança DK se reuniu e decidiu comprar de vez essa guerra, dessa vez aí até o final. Em determinado momento, o exército revolucionário já estava conseguindo travar algumas batalhas em pé de igualdade contra a Aliança DK, mas à medida que eles iam batalhando, não conseguiam ter recurso suficiente para restaurar as armaduras e os equipamentos quebrados. Então, quanto mais a guerra durava, mais o exército anti-DK sofria. Nesse meio tempo, ocorreu a saída do clã Gênesis da Aliança DK. Teve um conflito interno ali entre as lideranças, não se sabe ao certo se eles decidiram sair por conta própria ou se eles foram expulsos, mas foi uma grande perda para a Aliança DK de qualquer jeito, porque esse era o segundo maior clã do servidor. Para efeito de comparação, o número total de guildas e partidos pertencentes ao clã Gênesis era maior que todo o exército revolucionário até então. Mas outros dois clãs entraram para a aliança nesse momento para que essa perda não fosse tão avassaladora, que era o clã Jeong e os Winner. Com a aliança restabelecida, então, os membros da Aliança DK começaram a se reorganizar. No entanto, embora eles tenham saído da aliança, os Gênesis não encerraram seu trabalho. Até o momento, os Gênesis ficavam no castelo de Oren. Era essa a sede deles, que era um dos castelos mais importantes do jogo. Então eles liberaram o acesso do castelo, a gente não sabe o motivo em si, se eles queriam ajudar o exército anti... Cara, isso aqui... Algum anime já deve ter adaptado esse plot indiretamente, a gente nem sabe. DK, ou se eles só estavam deixando a guerra ali se desenrolar, mas o castelo foi liberado. E o líder do clã Gênesis era tão relevante quanto... Aqui, ó, literalmente a estratégia do general Jing Feng na batalha de Zhongxing do período dos 300 anos. Eu não duvido. Eu não duvido disso. Porque é capaz dos caras terem estudado isso na escola, que tem algumas estratégias famosas desse período. Outra que eu conheço também é a seguinte. Um castelo tava sem guarda, tava sem soldado, só tinha uma força irrisória dentro do castelo. E ele ia ser atacado por um grande exército. E aí perguntaram pro general, caralho, o que a gente faz agora?
Aí o general pensando lá com, sei lá, 50 soldados dentro do castelo versus, sei lá, 500 soldados que iam atacar eles. Eles falaram, porra, fudeu. Aí ele falou assim, não sei se foi ele que falou ou ele que fez, mas enfim, vou falar que foi ele pra deixar mais foda. O cara pegou uma flauta, subiu até a muralha, enquanto o exército inimigo se aproximava pra atacar o castelo, ele começou a andar pelo muro do castelo, tocando a flauta. O exército inimigo parou, viu que o castelo tava, tipo, não tinha arqueiro, não tinha ninguém nas muralhas, só tinha um filho da puta andando tocando uma flauta. Eles falaram, não, isso é uma armadilha. Recuar. A gente faz isso tudo, tipo, vamos mudar o plano, isso aqui é uma armadilha. Se a gente invadir isso aqui vai dar ruim. E o cara conseguiu counterar o outro exército com esse truque, mano. Vai falando que bardo é inútil. Vai falando que bardo é inútil. Essa é uma história famosa também que tem dos Três Reinos. Então, valeu, Gabi, tamo junto. O cara deu um blefe sinistro ali. Eu resumi muito a história, deve ter mais coisa, mas é isso. Sabe? Então, eu não duvido que alguém na aula de história viu a estratégia da Era dos Três Reinos, de generais ou guerreiros bons fingirem que eram só soldado raso pra pegar o inimigo de surpresa e tal. Não duvido. E aí aplicaram no jogo. Aqui, a estratégia do castelo vazio é uma tática militar famosa no folclore militar asiático, normalmente associados a figuras de alta capacidade militar. Pois é, tá aí. O Aquilos, que era o líder dos DK. Então, com o passar do tempo, o líder da Gênesis, Vou voltar aqui. a gente não sabe o motivo em si, se eles queriam ajudar o exército anti-DK ou se eles só estavam deixando a guerra ali se desenrolar. Mas o castelo foi liberado. E o líder do clã Gênesis era tão relevante quanto o Aquilos, que era o líder dos DK. Então, com o passar do tempo, o líder da Gênesis acabou tomando o comando de todo o exército anti-DK e a maior parte das estratégias ficaram sob controle dele. E então chega o grande dia 17 Vocês já de pararam julho pra de imaginar? Vou dando pausa toda hora. Vocês já pararam pra imaginar que esses líderes de guilda, eles tinham que de fato viver o jogo? Os caras tinham que ficar... Lembrando que as notificações vão tocar depois que acabar o vídeo, tá? Os caras tinham que ficar o dia inteiro administrando isso aqui. E não é fácil, tá? Vocês acham que é fácil? Não é. Você tem que administrar centenas de pessoas. Você tem que ter uma cadeia de comando boa. Você tem que ter noção estratégica. Você tem que ter administração de recurso, de ouro, de equipamento, de poção. Você tem que conhecer muito do jogo, você tem que planejar estratégia, você tem que fazer espionagem, tem contra-espionagem, vazar informação falsa pro inimigo. Tudo isso acontece nesses MMORPGs clássicos. Então tinha tudo isso, cara. Você invadia com espiões o exército inimigo pra descobrir o que eles planejavam. Os caras tinham, tipo, espião há 6 meses no exército inimigo. Tem um fio de cabelo maldito aqui. Então tem muita coisa maluca, sabe? Esses jogos. Deixa eu ajustar meu chapéu que tá... 2004. Nesse dia foi declarado um cerco ao castelo de Aden. Esse era o maior castelo do jogo e até então o mais inalcançável, tido aí como a principal base do clã Dragon Knights e o local mais impossível de ser acessado no servidor. Nesse momento vai ocorrer aí uma batalha sistemática utilizando esses dois castelos, que é o castelo de Oren e o castelo de Aden, baseado nos sistemas de atraso para as inscrições dos cercos. Pra quem não sabe, o cerco seria uma guerra travada ali dentro do jogo. Normalmente quando eu quero dominar um local num RPG, eu tenho que travar essa batalha, tenho que abrir um número de inscrição para todos os guerreiros se inscreverem, e aí essa guerra vai ser marcada para um dia, e aí quando chegar esse dia, só os que estão inscritos podem participar. E como que funcionou essa batalha sistemática, que foi basicamente uma das táticas utilizadas pelo líder da Gênesis. Faltando 10 minutos aí pro prazo de inscrição pro cerco de Aden, todas as forças revolucionárias que se inscreveram pra guerra em Oren, que inicialmente era uma guerra fake, né, que a princípio parecia que era o exército anti-DK contra o clã Gênesis, só que eles já estavam do mesmo lado, enquanto o clã Gênesis se inscrevia todo pra poder atacar o castelo de Aden. Pensando nisso, os Dragon Knights se prontificaram pra aproveitar a batalha em Oren e somar as forças pra tomar a antiga sede principal do clã Gênesis, que seria de fato uma grande conquista e poderia até colocar um ponto final na guerra, já que o cerco de Aden só tinha alguns guerreiros do Gênesis inscritos, então eles não precisavam se preocupar muito. Só que aí... Falaram, não tinha Discord pra facilitar. Não tinha Discord, FG, mas tinha TeamSpeak e Ventrilo. Só que pra você ter um servidor nesses aí, você tinha que pagar. Então essas guildas pagavam um servidor pra ter comunicação de voz. Vocês têm noção disso? Cara, era outra estrutura antigamente. Os caras levavam muito a sério. Tanto é que, no saudoso Ragnarok, vou dar uma pausa nesse vídeo aqui pra mostrar outra coisa aqui, né? Vai ser relevante. No Ragnarok tem a Guerra do Império, que é um evento do jogo, que é isso de dominar castelo e tal, invadir. Pra tentar fazer alguma coisa. Então, é uma loucura. É uma loucura. É skill pra todo lado, tanto é que a galera joga com efeito desligado, porque senão você não vê nada. É você pegar aqui a época de ouro,
Cadê? Aqui, ó. Isso aqui não é época de ouro não, mas tem muita gente. Cadê? Ó, isso aqui é a galera se preparando, tá? Isso aqui é o povo se preparando, volta e meia aparece um filho da puta ali no meio. O povo tem estratégia de ficar jogando magia pra fazer o cerco, enfim. Tem muita coisa. Deixa eu ver se eu... Ragnarok, 2005. Será que acho de 2005? 16 anos atrás. Vou tirar a música porque senão eu vou tomar coisa, né? Olha o tamanho do loading, mano. E aí, pô, a galera vai correndo, laga porque tem muita gente. Tem várias estratégias diferentes. O povo tirou os efeitos aqui, tá vendo? Porque senão você não vê nada. E, cara, era assim, milhares de pessoas na guerra, tá? Milhares de pessoas no final de semana tentando destruir. Não dá pra entender porra nenhuma que a qualidade do vídeo tá ruim. Mas viram isso aqui, né? Líder de clã surtando. Ué, saiu aqui a tela? Vou botar de novo, pera aí. Saiu do nada. Cadê? Saiu do nada, não sei porquê. Pronto. Aí, pra você ver como que a galera fica brava, tá? É estressante. É estressante, tá? Preparem-se. Tem um cara aqui do meu lado! Eu levantei na barricada! Que eu bufo. Para de reclamar, Alvin, faz seu trabalho. Não é eu que tô reclamando? Aí, ó, escudo. Aí, ó, morri, cara. Foi, né? Porra, fuder. Não sabe nem dar escudo, vai tomar no cu também. Eu tinha acabado de chegar, o cara chegou e eu zoei ele. Eu achei ele Para na de hora. reclamar! Chega! Cala a boca! Cala a boca! Merda. Moleque do inferno! Seu filho! Segundo, você faz o que eu mando! Tá bom, a Ambi tá aqui, vai na porta como? Ela tá aqui do lado. Mata Tá na ele, porta. porra! Paladino, subam, mata os guardiões. Quebra a runa. O que é o clã inteiro indo? Vocês são retardados. Vocês são os bostas mesmo. O negócio fica estressante, Chance, tá? quebra a porra da runa logo. Clã inteiro aqui na barricada, até que as runas sejam destruídas. Dá pros paladinos ajudar aqui e matar o guardião? Vamos, destrói a runa! Pronto. Destrói outra runa aqui! E o clã inteiro aqui na barricada pra destruir! Cuidado do guardião Para aí, de ó, seguir lá os em outros, cima. seus idiotas! Aí, 4 minutos do cara xingando. Tá. Tem um bem famoso, deixa isso aqui. Vai quebrar. Esse cavaleiro místico está fora, viu? Não quero mais ele aqui. Se ligue, idiota! Esse cara é famoso, tá? Bota só mais um agora, pô. Pronto. Quebrou. Bora! Tá entrando professor e champion. Foda-se! E daí? Não. Não quebra. Clã inteiro no Império! Pera, não quebra ainda não. Não quebra. Clã inteiro no Império! Monique, se você bater mais uma vez nesse Império, eu vou cortar seu chicote em 10 mil pedaços. Tyler, pega isso aqui que eu vou jogar no chão. E dizem que ele era, tipo... É um clã grande, tá? É um clã grande e todo mundo falou que o cara, na verdade, é muito gente boa. Aqui, ó, 2023, e ainda tem um cara aqui do meu lado! É o cara gritando, mano, tem um cara aqui do meu lado, tem um cara aqui do meu lado! Então depois que quiser ver esse vídeo, pode ver, é um pouquinho do estresse que a galera passa na guerra, o negócio é sério, tá? E aí tem entrevista com ele, ele vai falando sobre essa época aí e tal, o cara, enfim, é outra vivência, outra época, vamos continuar. E faltando 8 minutos pro prazo de inscrição, o clã Gênesis desistiu do cerco de Aden completamente. Vamos Essa era a voltar lógica, aqui na pra verdade, entender já o que que eles tá estavam um pouco final na guerra. Já que o cerco de manda atacar o castelo de K contra o clã Gênesis, só que eles já estavam do mesmo lado, enquanto o clã Gênesis se inscrevia todo pra poder atacar o castelo de Aden. Pensando nisso, os Dragon Knights se prontificaram pra aproveitar a batalha em Oren e somar as forças pra tomar a antiga sede principal do clã Gênesis, que seria de fato uma grande conquista e poderia até colocar um ponto final na guerra, já que o cerco de Aden só tinha alguns guerreiros do Gênesis inscritos, então eles não precisavam se preocupar muito. Só que aí, faltando 8 minutos pro prazo de inscrição, o clã Gênesis desistiu do cerco de Aden completamente. Essa era a lógica, na verdade, né, já que eles estavam em poucos, não tinha por que eles continuar com essa guerra. O próprio Dragon Knights já imaginavam que eles iam desistir. Só que aí os Dragon Knights cancelaram também muitas inscrições e somaram ainda mais
mais forças lá no castelo de Oren. E tudo isso ainda fazendo parte da tática, usando o lag do servidor ali, o atraso, né, no caso do servidor para as inscrições. No limite, todas as forças revolucionárias, tanto o exército revolucionário quanto os Gênesis, se inscreveram para atacar Aden nos últimos minutos, cara, faltando, sei lá, 1 minuto, 2 minutos. E aí dessa forma, o clã DK acabou entregando de mão beijada o castelo de Aden, porque devido à limitação de tempo do jogo, já era tarde demais para eles se inscreverem pra guerra. E aí nesse momento já tinham aí 26 clãs registrados para lutar lá em Aden. E assim a primeira estratégia após a saída da Gênesis foi bem sucedida. Só que essa batalha aí, que parecia já estar ganha por conta da superioridade numérica, acabou se tornando um pesadelo pro exército revolucionário. Isso porque a princípio eles ganhariam no número, só que eles não esperavam que os poucos guerreiros que ficaram para defender Aden eram nada mais nada menos que o partido de Akyros, o líder e a principal figura de todo o clã DK. O partido era formado pelos guerreiros mais upados e mais habilidosos já. Ele traduziu party como partido. É o grupo, pô, é o grupo da elite. Ele fala, é a party do Akyros, é a party do líder do clã. Ou seja, era, sabe, eles, assim, eles foram enfrentar, né, os 13 capitães de Bleach, tá ligado? Eles foram enfrentar os capitães magos. Eles foram enfrentar, sabe, tipo... Infelizmente, Ambu de Naruto é meio complicado, né? Mas, viu, eles foram enfrentar só os almirantes de One Piece. Era a divisão 0, né? Tipo isso. Vistos em Lineage. No início da guerra, o partido de Akylos aniquilou 3 clãs inteiros da coligação revolucionária em segundos. E em seguida eles já começaram a devastar toda a linha de frente do exército revolucionário. Dessa forma, as forças anti-DK não estavam conseguindo nem estabelecer um acampamento ali perto da guerra. E assim que isso foi feito, o líder da Gênesis ordenou a retirada do exército revolucionário, pediu para que eles recuassem. E assim o exército revolucionário anti-DK regressou. E assim a aliança DK conseguiu defender com sucesso o castelo de Aden. Só que aí tem mais um ponto, que isso ainda fazia mais ou menos parte da estratégia. Eles não estavam esperando que eles fossem ser massacrados, mas o fato deles não ganharem a guerra em Aden era sim uma possibilidade. E aí o que aconteceu? Muitas das forças que estavam defendendo o cerco de Aden migraram para o caminho de Oden no intuito de barrar a chegada dos novos jogadores para que o castelo de Oden fosse tomado pela Aliança DK. E assim que a presença da maioria dos membros da Aliança DK foi confirmada na rota, e aí o líder da Gênesis ordenou novamente o cerco de Aden, só que dessa vez a Aliança DK não estava nem esperando, ficaram na ilusão ali de que eles estavam ajudando o cerco no castelo de Oden, só que eles foram atacados novamente em Aden. Dessa forma, o castelo de Oden foi basicamente abandonado pelo exército revolucionário, ficando apenas com um clã para marcar presença, que eram os Revengers. No entanto, no momento que a Aliança DK percebeu que só tinha os Revengers ali defendendo Oden, eles começaram a cogitar a possibilidade deles estarem ali só ganhando tempo. E eles novamente decidiram voltar pra Aden com medo de estar serem atacados, que era o que estava acontecendo. Só que pela regra do jogo, eles não podiam voltar direto pro castelo dessa vez, eles tinham que pelo menos ir pra um acampamento ali, pra uma vila próxima. E o que separava esse castelo da vila era uma rota. E essa rota já estava toda preparada, com membros de guildas pequenas e alguns membros do exército revolucionário que são de nível baixo, que eram jogadores basicamente inúteis em guerras de cerco, porque eles eram muito fracos. Só que eles foram treinados só pra resistir ao longo da entrada do castelo. E nesse momento ocorreu também um ato marcante, que foi a formação de barricadas na frente do castelo com cadáveres de jogadores que foram mortos em batalha, pra poder impedir de forma desesperada a passagem do membro das alianças DK que estavam tentando retornar pra Aden. E aí no meio da pressa, os membros da aliança DK que queriam passar usaram muitos ataques forçados que arriscavam muito a integridade dos mesmos. Eram muitos ataques sem estratégia. Mano, isso é muito foda, cara. Isso é muito foda, não tem como. Hoje em dia as empresas não têm coragem de deixar um negócio desse acontecer. Que acabavam deixando a guarda do exército muito aberta. Só que eram ataques muito fortes. Mas os Naebogdan, que também estavam presentes aí nessa rota, como barricada humana, inclusive, eles não deram nenhum único passo pra trás. Aqui, enquanto a maioria dos... Essa aqui é a arte oficial sobre esse evento, né? Aqui um cara da Aliança DK. E isso aqui é um Naebogdan, né? Que é aquela galera que só tem a roupa inicial, que quando você cria o personagem, é a roupa inicial, né? É o garotinho lutando contra o cara fodão. Os membros DK eram barrados de entrar no cerco, o castelo de Aden foi finalmente tomado e virou posse da unidade principal do exército revolucionário de Bartz. E aí, quando a maior base do Lineage 2, que é o castelo de Aden, foi recapturada, não apenas o exército revolucionário de Bartz, mas também os usuários do Lineage 2 em todos os servidores aplaudiram. Esse dia aí foi declarado o dia da libertação de Bartz. Os quadros de avisos explodiram com milhares de postagens comemorando o dia da libertação de Bartz, e a mídia até cobriu todo esse processo. Dizem também que teve gente que até chorou nas lan houses da época nesse dia, cara. E esse é basicamente isso é outra coisa importante que a gente não comentou. A forma que asiático joga jogos no computador é diferente, tá? Durante muito tempo lá, por vários motivos, a forma que eles jogavam esses jogos era em Lan House. Então a galera até hoje na Coreia joga League of Legends em Lan House. Por isso que coreano é muito tóxico em jogo online. Porque se ele percebe que vai perder, não tem por que ele gastar mais 20 minutos de partida. Porque ele tá pagando por esse tempo. Então a forma que eles percebem o jogo é diferente da nossa. E aí, desde sempre, até porque tipo, Lan House já era popular antigamente por causa da internet, computador da época, mas lá na Ásia, na Coreia, esses cybercafé eram e ainda são, né, populares, apesar de não tão populares quanto antigamente. Então, a galera que jogava isso tava uma do lado da outra, mano. O povo alugava a Lan House inteira pro clã jogar. Fazia viradão na Lan House, todo mundo do mesmo clã na guerra.
Então era um evento social muito doido. Onde eles derrubaram aí essa ditadura. E a Aliança DK, que foi derrotada no cerco de Aden, perdeu o Castelo Glúdio também, o Castelo Dion e o Castelo Reiners pro Exército Revolucionário em novembro de 2004. Ou seja, até novembro de 2004 eles já tinham perdido basicamente tudo. E aí eles apostaram tudo no único castelo que restou, que era o Castelo de Giran, que era aquele castelo ali da primeira batalha, que eles abaixaram o imposto pra 0%, mas eles também foram incapazes de ter sucesso. Sendo assim, o último refúgio da Aliança DK foi na Torre da Arrogância, que não era muito eficiente pra progressão de nível, mas como era um terreno vantajoso pra defesa, eles foram meio que forçados a ficar por lá. E aí tem uma ironia muito grande, né? O único lugar que sobrou foi um lugar chamado Torre da Arrogância. Pode-se dizer também que esse foi o período mais bonito aí durante essa guerra. Pô, aí, mano, como que um negócio desse acontece na vida real, né, cara? Tipo, é muito doido, né? A plot de filme, sabe? Libertação, que é o Torre período mais da conhecido, Arrogância. né? Que é o famoso bem venceu. Bom, agora vamos pro capítulo 4, que é o pós da Primeira Guerra. Depois dessa derrota, o Acreus foi amplamente conhecido por todo o esforço que ele fez e por toda a importância que ele teve pra Aliança DK. E depois dessa vitória aí no Castelo de Aden, o Exército Revolucionário acabou perdendo sua intenção original. Os clãs Revengers, que tiveram tanta participação no Exército Revolucionário quanto o clã da Revolução Vermelha, ficou com a ocupação do Castelo de Oden, enquanto o clã Gênesis ficou com o Castelo de Aden e o Glúdio, e o clã do Castelo de Suon, que era um clã que representava ali várias guildas e clãs de pequeno e médio porte que participaram no Exército Revolucionário e também participou na primeira batalha em Giran, assumiu aí o controle do Castelo de Reiners. Mas o clã da Revolução Vermelha, que foi os que mais lutaram desde o início e foram os que começaram toda essa revolução, sentiram que não estavam recebendo a compensação pelos seus esforços. E essa frustração aí deles foi se manifestando em algumas ações. A Masmorra do Dragão, por exemplo, que é a Dragon Dungeon que a gente falou lá em cima, era um dos melhores terrenos de caça da época. E após a libertação da tirania da Aliança DK, ela deveria se tornar um terreno de espaço aberto pra todos, pelo menos simbolicamente, né? Porque era exatamente esse problema das áreas de caça. Mas não foi o que aconteceu na realidade. Eles liberaram apenas uma parte dessa área para o acesso de usuários no geral e usuários de baixo escalão do exército de Bartz. Quem diria que a galera ia fazer uma revolução e depois de tomar o poder iria agir igual os próprios tiranos que eles enfrentaram? Quem diria? Como se isso não acontecesse nunca na nossa história. E aí, nesse momento, Gênesis, Revolução Vermelha, Revengers meio que viraram um conceito só. E além de tudo isso, pequenos conflitos, oposições, protesto, ganância, eles também estavam começando a ter que enfrentar a caça automática, que também é o que eu tava falando lá em cima, que era conhecido como bot farm. Explicando melhor agora, lá pra 2000, todos os MMORPG ainda precisavam que você estivesse na frente do computador, apertando ali os botões. Ainda precisavam. Hoje em dia, bot é integrado no próprio jogo. Ou seja, a intenção do jogo é desperdiçar seu tempo mesmo. Eles deixam isso na cara. Pra você poder fazer qualquer coisa. E com a chegada dos bots, era possível deixar o seu personagem farmando ali por horas sem que você cansasse. Ou seja, aquele processo que você faz no MMO, que você não precisa de ninguém ali visualizando, ninguém ali cuidando, você colocava um programa de terceiro pra ele ficar lá coletando madeira, matando bichinho, que era algo que não era arriscado, então você podia deixar ele fazendo sozinho. Ou seja, tudo começou com o lema de derrubar a Aliança DK e erradicar a caça automática, estabelecer a liberdade, só que derrubaram a Aliança DK, não erradicaram a caça automática e não estabeleceram a liberdade. Por quê? Porque diante da realidade, né, de ter que compensar essas perdas aí das batalhas, os membros do exército... Interessante isso aí, né? A vitória veio, mas teve um custo. Custo de tempo, dedicação, dinheiro, recurso, relações. E aí? Tem um vídeo muito interessante, eu não vou dar play nele não, só vou mencionar. Tem um vídeo muito interessante que é... King, deixa eu ver se eu achar aqui. Porra. É, mano. Putz, é um vídeo antigo. Dictator Manual. Esse aqui, ó. Esse vídeo aqui, quem quiser ver depois. A regra para os ditadores, né? A regra para os governantes. E aqui ele fala muito sobre... Suponha que você é super bem intencionado e você agora pode se tornar o governante supremo do seu país. E aí ele vai, né, falando... Ele vai... basicamente ilustrando um livro, esse livro de geopolítica e governança e todos esses conceitos que envolvem, né, a administração de um país, e ele vai falando sobre as chaves que permitem você permanecer no poder. E aí vem tudo nisso, você virou um rei, beleza, mas o rei não se sustenta sozinho. Você precisa dar às pessoas que te mantêm no poder coisas para elas continuarem do seu lado. E essas pessoas que te apoiam são apoiadas por outras pessoas, que também precisam receber aquilo para manter aquelas pessoas no poder. Então é uma pirâmide, literalmente. E aí tem várias questões interessantes, geopolíticas, políticas, filosóficas, materiais, psicológicas sobre isso.
Bartz começaram eventualmente a controlar áreas de caças aí por conta própria, cada um meio que virou dono do que queria, cada um fazia a briga que queria, e aí muitos jogadores aderiram aí à caça automática e meio que ficou tudo elas por elas. E enquanto isso, o Acheros, que tinha lido toda a situação aí com precisão, começou a reorganizar o clã DK e a sua aliança. E ele apoiou os fundos militares do clã, né, poção, equipamentos, tudo do seu próprio bolso. Então essa leitura dele ali, né, ele tava vendo essas divisões internas, as contradições da aliança, tudo lá da torre da arrogância dele. E ele finalmente decidiu que já tinha chegado a hora. E naquela época, muitas das forças que participaram do cerco de Aden já tinham retornado para os seus servidores originais, porque tinha muita pessoa que tinha vindo de outro servidor, lembra? E eles vieram só pra ajudar, só que assim que tudo se resolveu, eles voltaram lá pra cada um pro seu servidor pra jogar o seu joguinho. E aí o Acheros finalmente ordenou que a aliança DK, que tava escondida aí na torre da arrogância por muito tempo, avançasse. E aí, enquanto isso, dentro da coligação anti-DK, só tava rolando insatisfação e conflito. E o clã da Revolução Vermelha e os Revengers brigaram. Eles se colidiram aí frontalmente numa batalha do castelo de Dion, onde a Revolução Vermelha atacou os Revengers e tomou o castelo, criando aí uma divisão, né, uma briga irreparável na antiga coligação. E como resultado dessa divisão, tanto o Gênesis como os Revengers e o exército de Bartz no geral perderam todos os seus castelos e foram derrotados pela Aliança DK novamente. Depois dessa divisão, no caso, o clã da Revolução Vermelha desperdiçou todo o seu poder bélico em pequenas guerras locais, e depois da rendição do exército revolucionário, o clã da Revolução Vermelha virou as costas pra todo mundo e foi cuidar da sua vida aí depois de sofrer uma série de derrotas. E depois de um monte de investida aniquiladora, a Aliança DK tinha se restabelecido novamente. E aí no dia 27 de janeiro de 2005, o Acheros declarou uma ordem de extermínio pra todo e qualquer jogador que se unisse ao exército revolucionário. Mano, cara, o negócio tá saindo muito do controle. Cara, ordem de extermínio, mano. Que jogo é... Imagina você jogando isso, cara. Você loga no servidor um dia e tem lá, tipo, registrar ordem de extermínio a todo mundo que se opõe ao exército do DK. Por tempo indeterminado. Naquela época, o número de jogadores mortos pela Aliança DK chegava a ser 700 por dia. E agora já não tinha mais nenhuma entidade que conseguia se opor à Aliança DK. Os jogadores no geral e os clãs mais pequenos sofreram umas derrotas aí, cara, miseráveis. E aí eles ficaram todos passivos da gestão da Aliança DK novamente. E acabaram se concentrando em sobreviver e se dispersar aí, ao invés de se unir e resistir igual antes. Dessa forma, todo mundo que restou do exército revolucionário continuou sendo massacrado e sofrendo umas derrotas bem tristes. E com isso aí, a primeira Guerra da Libertação de Bartz, que teve um ótimo começo, acabou aí com um final bem amargo. É, rapaziada. E aí agora vamos pro quinto capítulo, que é a Segunda Guerra da Libertação de Bartz. Essa aqui vai ocorrer em 2007. No caso, depois da Primeira Guerra, os Dragon Knights continuaram desfrutando aí do status de clã exclusivo, mas devido a alguns conflitos aí dentro do clã, tanto o Acheros quanto outros jogadores acabaram parando de jogar, e assim foi dissolvido o próprio DK em 2006. Dessa forma, os que restaram dos DK se reorganizaram numa aliança que se chamava Isso aí é Six pique, Bloods. tipo, No entanto, o rei eventualmente morreu, né? Que se dentro do jogo o negócio se passa em 20 anos, né? Aí o rei morreu. Acabou, pegou a doença, sei lá, eventualmente morreu. a força deles continuou sempre enfraquecendo à medida que entrava em guerra com a Aliança de Bartz, que agora era anti-Six Bloods no caso, né? Era anti-TK, agora era anti-Six. E aí depois disso, os exatamente, a Acheros foi de CLT. O cara devia ter uns 18, 20 anos na época. Bateu, os pais bateram na porta dele. Ô, você não vai trabalhar não, meu filho? Aí ele falou, caralho, tem que parar de jogar essa porra, né? Consome meu dia inteiro. Aí foi de CLT. Six Bloods continuavam com essa cultura. Valeu, David. Depois vai tocar as notificações aí quando acabar o vídeo. Por aí de controlar e eu dou obrigado a todo mundo que chegou aí no chat. Caça, e com isso eles acabavam pressionando algumas alianças neutras. E assim essas alianças neutras formaram o Regimento Neutro. E eles compraram essas guerras aí contra os Six Bloods, resultando na Segunda Guerra de Bartz. A aliança dos Six Bloods era bem mais forte em termos de poder de combate e ocupou todos os castelos durante 3 anos, que é desde 2005 lá, né, até agora. Mas a aliança de Bartz e o Regimento Neutro juntos eram 3 vezes maior em número. E também tinha os Naibokdan, que era o mesmo grupo ali presente na Primeira Guerra, e estavam sempre dispostos a somar se fosse preciso. E assim, eventualmente, a aliança dos Six Bloods vai entrando em colapso devido ao cansaço e os conflitos internos aí causados pelas guerras em curso. Quem joga RPG sabe como é cansativo às vezes ter que parar seu PvE ali pra poder entrar no PvP. E assim, com nem tanto esforço, o Regimento Neutro conseguiu tirar essa tirania aí folgada dos Six Bloods, né? Só que aí, com o tempo, o próprio Regimento Neutro também acabou meio que sendo dissolvido. E agora vamos pro capítulo 6, que é o pós da Segunda Guerra. Com esse final da Segunda Guerra, parecia que finalmente o servidor de Bartz estava em paz. No entanto, em 2009, uma guerra eclodiu aí quando o clã da Revolução Vermelha, que se estabeleceu como um dos maiores clãs do servidor, declarou controle novamente dos campos de caça. Isso é... Os caras da Revolução Vermelha já, ó, quando derrotou o tirano, virou o tirano. Depois eles foram embora, ficaram quietos na deles, foram acumulando força, voltou e virou tirano de novo. Porra... Bem irônico, né, cara? Porque foram eles que começaram todo esse movimento, né? Foram anti-DK, anti-Six, além de terem participado tanto da Primeira e da Segunda Guerra de Libertação e terem feito aquele ato simbólico de abaixar o imposto para 0% lá em maio de 2004. Mas aí em 2010, vários clãs que foram afiliados aí aos DK, depois de ter perdido um monte de castelo aí pra Revolução Vermelha, acabaram se mudando para outro servidor. E ficou por isso mesmo. Essas guerras de cerco aí, tanto grande quanto pequena, ainda ocorrem no servidor de Bartz até hoje. Mas ao contrário da Guerra da Libertação de Bartz, essas guerras aí não são muito diferentes das guerras que ocorrem aí normalmente nos jogos de MMORPG online. Sendo assim, o período pós a Segunda Guerra não é bem descrito de
forma precisa em nenhum momento. E aí depois de toda essa luta aí, desde 2004 até 2010, finalmente o servidor de Bartz virou um servidor normal agora, sem tirania nenhuma, sem revolução, sem nada. Agora é um servidor normal. Pode até ser considerado que foi um final feliz. O imposto não tá nem em zero, mas também não tem nem... Depois de 20 anos, depois de 2005 até 2024, né? Depois de 20 anos, começou em 2004 nessa parada, depois de 2004 até 2024, demorou 20 anos do nosso mundo. Se 4 anos eram 20, lá já, porra, passou mais de 100 anos dentro do jogo até que a população, tipo, as coisas voltassem ao normal. Ninguém brigando por recompensa, mas o imposto também não tá em 10, 15%, né? Tá um jogo normal agora. No entanto, a razão pela qual a Guerra da Libertação de Bartz é falada até hoje não é porque ela simplesmente teve um final feliz, mas porque foi verdadeiramente humano essa manifestação aí, né? Uma disputa tão feroz por liberdade e por espólios, né? Mas enfim, 10 anos depois de tudo isso, né? Em 20 de maio de 2014, a NC Soft, que é a desenvolvedora do jogo, realizou um evento relacionado à Guerra da Libertação de Bartz. E nesse evento aí foi realizada uma entrevista com o Akyros, né, mano? Com o próprio Akyros. E de acordo com ele saiu ali do Lineage depois daquele dia e foi realizada uma entrevista com o Akyros, né, mano? Com o próprio Akyros. É ele que é o Akyros? Não dá pra saber se é ele, é o Akyros ou alguma outra pessoa. Será que esse é o homem? O cara que dominou o servidor inteiro? Caralho, será que é ele? De acordo com ele saiu ali do Lineage depois daquele dia e acabou se concentrando aí nos seus projetos pessoais. Ele também disse que qualquer pessoa que usar o nome Akyros, né, o nickname Akyros em algum outro jogo, era alguém se passando por ele, dando a entender aí que ele não tá mais nesse meio de jogo no geral. Literalmente dentro do jogo ele morreu. Então, canonicamente, ele ficou doente e morreu. E vamos pro 7º capítulo aqui e o último, que é o impacto. Essa guerra aí teve um impacto bem grande na mídia no geral, mas principalmente na Coreia do Sul. Afinal de contas, né, foi a maior guerra em escala de servidor na história do MMORPG coreano. O fato dessa guerra ter muita semelhança com as questões políticas do mundo real fez com que ela chamasse muita atenção e acabou virando um excelente exemplo de fenômenos sociais no mundo cibernético. Vale ressaltar também que essa guerra teve um impacto gigante em romances de fantasia, tanto em jogos que eram populares na época, como até em filmes e séries. Essa estrutura de narrativa, onde tem a guilda do mocinho contra a guilda do vilão, e o protagonista se junta com pessoas comuns aí pra derrubar algum tirano, pode-se dizer que é basicamente inspirada nessa história do Lineage 2. Então, não é inspirada na história do Lineage 2, porra. A história do Lineage 2 que replicou fenômenos que acontecem no mundo real, porra. Essa não é a mecânica de não, calma. Essa é uma estrutura de acontecimentos que ocorre no mundo real. E Lineage 2 acabou acontecendo de forma parecida. Com certeza devem ter mídias asiáticas que pegam elementos do que aconteceu no Lineage 2, inspirações e tal, e juntam com outras referências pra criar algo legal. Bartz inventou o mundo real, pois é. Então dá pra ver aí o tamanho do Lineage 2 inventou a geopolítica, né? Causou, né? Pra você ter uma noção, enquanto eu pesquisava inspirada nessa história do Lineage 2. Então dá pra ver aí o tamanho do impacto que essa história causou, né? Pra você ter uma noção, enquanto eu pesquisava sobre o assunto, eu cheguei a achar um trabalho de faculdade gigante, relacionando aí quase todos os eventos dessa guerra com os acontecimentos do mundo real. Tá maluco, mano? Bom, gente, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí da história. Não esquece de deixar aquele like aí pra me ajudar. Muito obrigado pela sua audiência. Falou! Bacana, o que é isso aqui? É só crédito? Primeiro eu tô basicamente tudo em beleza. Tá mostrando como que ele fez as coisas, né? Vamos ver aqui as legendas. Eu fixado aqui. Parabéns pelas informações, mas apenas corrigindo. No Lineage não existe guilda, existem clãs e alianças. Alianças são um conjunto de clãs. Não existem dungeons também. As áreas são abertas. Mas depois ele falou, porra, a primeira foi meio nitpick. Mas... É que assim, por exemplo, em Ragnarok Online, todas as áreas do jogo são abertas, mas elas são divididas em mapas, né? Mas você pode transitar por todas elas. Então é que hoje em dia, quando a gente fala em dungeon, é tipo uma dungeon instanciada, só para as pessoas que estão lá. Nesses jogos antigos não é assim. Toda dungeon é tipo um calabouço aberto, né? É uma caverna que qualquer um pode entrar. É uma torre que qualquer um pode entrar, entendeu? Sobre os impostos, eles não são aplicados e cobrados sobre o que se vende ou se compra de players, e sim sobre o que se compra dos NPCs daquela área e sobre os manors, que são uma importante fonte de farm, pois neles se compra seed, que são plantadas e coletadas em mobs e posteriormente trocadas em materiais. Tá? Isso aqui é coisa do jogo. Os Giran, não Giran, era a principal cidade do jogo, depois da capital Aden. É onde tem a melhor manor também. Sendo a segunda maior cidade para se ocupar, perdendo apenas para Aden, que coleta imposto de todas as outras cidades. Ok. Outra coisa, tipo, detalhe muito específico. Não existe sistema de quebra ou reparo de equipamento em Lineage. Essa informação é falsa. O que existem são custos para se locomover nas gatekeepers de um lugar para o outro. E nessa época era bem caro porque o gold era escasso.
Abrir os portões do castelo não faz absolutamente nada, nem beneficia ninguém. Tá, mas e daí? É um ato simbólico. Cada clã só pode ter um castelo. Não é o player que se cadastra individualmente para o siege, que é o cerco, e sim o clã como um todo na pessoa do seu líder. Então a dinâmica foi aquela mais diferente, assim, de alguma forma. O clã defensor não precisa se registrar para defender. Sendo assim, a única coisa que a Aliança Revolucionária conseguiu foi que os clãs aliados do DK não se registrassem também para defender o castelo. De qualquer forma, é uma conquista. A estratégia foi deixar algumas pares, grupos de 2 ou 9 players em Aden e o restante defenderiam a arena. Tá, mas só uns detalhes. Né? Legal. Muito bacana o vídeo. Esses elementos sociais de MMORPG são o que fazem os MMORPGs serem legais. Inclusive, eu fiz um vídeo no meu canal sobre o melhor MMORPG indie que eu joguei. É um cara que pegou Ragnarok Online e transformou em Dark Souls Online. Com visual de Ragnarok, mas Dark Souls. Só que esse jogo teve que ser fechado porque deram docs na esposa do cara. E ele ficou muito puto. Eles já tiveram problema com isso antes. E aí, depois de ver ela chorando, ele falou, não, acabou, já era. Só que, depois de um tempo, a esposa ficou conversando com ele. Eu também fiquei conversando com ele. E a gente ficou atiçando ele a voltar. E ele está voltando. Só que agora não é com Dark Souls Online. É com Bloodborne Online. Deixa eu ver se já tem alguma coisa que eu posso mostrar aqui. Saiu? Será? É com Bloodborne Online. PowerPoint eu vou disponibilizar depois. Inclusive, eles estão fazendo uma live agora falando sobre como vai ser o jogo. Esse aqui não é o administrador, não. Esse aqui é um outro streamer que tá fazendo a... falando sobre. Acho que eles teriam um trailer, né? É, vai ter o trailer. Não sei se já teve o trailer ou não. Se tiver o trailer, a gente assiste. Deixa eu perguntar. Já teve o trailer? Tô em live vendo a live. Aumenta Soft Magic Defense. Bom, então é o equivalente de 20. Só que ele tem um bônus aí de... as 20? Ah, beleza. De então volta às aumentador 20. mágico também, né? Bem normal, bem padrão Ragnarok, né? 20 defesa física e 20 defesa mágica. Força Já aí. teve o trailer? Ainda não. O trailer vai ser 8h30. A partir das 8 o Orne deve aparecer. E aí a gente já faz algumas perguntas, já conversa, ele fala o que ele quiser falar. 8h30 a gente vê o vídeo. E de 8h30 em diante a gente faz mais perguntas, conversa mais e tal. É que eu já vi o trailer. Mas eu não posso falar nada sobre o trailer. Aí eu quero mostrar pra vocês. Mas depois a gente volta lá, então. Show. Então, muito bacana esse vídeo. Gostei demais. Espero que a gente tenha mais jogos que permitam esse tipo de coisa acontecer no futuro. Então,